Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Infelizmente FC, o podcast onde o pior time é o seu. Bom, só tem uma competição nacional ainda rolando, mas hoje a gente já faz o resumo da Série D, então não precisa falar dela. A gente já fez um bom resumo da Série C antes da última rodada, faltou uma competição. Vamos hoje falar de Série B. Sim, eu estou desconsiderando a Copa do Brasil porque eu estou falando de divisões nacionais. Só por isso. A Copa do Brasil também está rolando no momento da gravação desse vídeo. E o que é que a gente vai falar de Série B? Vamos falar dos acessos, vamos falar dos rebaixados, vamos falar das decepções, das surpresas e vamos fazer uma outra cornetagem, até porque Anderson está usando uma camisa de um time que merece muita cornetada, né? Eu também. Então vamos podemos fazer a deixa falar do Covid também, né? Aproveitar que o Anderson deu um espirro aí. Pois é. Deixa eu começar. Você vai falar de Covid, sim, viu? Também teve papo de Covid aí, bom falar. Vou começar então com os 4 times que subiram. Bom, vamos começar com o campeão. Vamos falar de Chapecoense, América Mineiro, Juventude e Cuiabá. Eu vou deixar primeiro Anderson falar desses 4 times. Bom, os 4 times que subiram não foi exatamente uma surpresa, porque os 4 ficaram ali o tempo todo, né? Às vezes o Juventude chegou a sair do G4, o Cuiabá também, mas no final das contas, numa média, desde o começo do campeonato, eram esses 4 aí. E Chapecoense e América dispararam, né? Dispararam na frente, brigaram pelo título do campeonato todo. O Cuiabá chegou a ser líder, mas aí chegou um momento que o Cuiabá deu uma caída de produção e o título ficou entre ANAP. 2 estilos muito parecidos, né? Dois times que jogam muito fechado, tanto que nem foram nem perto de ser o melhor ataque do campeonato, né? O América fez 43 gols, a Chape 42, mas foram disparadas as melhores defesas, né? A Chape tomou só 21 gols, o América tomou só 23. Para se ter ideia, depois disso, a terceira melhor defesa é a do Cruzeiro, com 32. Então, a diferença é muito grande. E isso ilustra muito, né? A Chape é um time muito pragmático, muito bem postado. Parecia, a impressão que dava que a Chape nunca jogava bem, mas sempre ganhava, né? Porque era um time, assim, muito pragmático. Sabia muito bem o que fazer, nem era um elenco tão espetacular assim. Acho que longe disso. Mas sabia aproveitar bem as peças que tinham. A América já é um time mais capaz, né, com um ótimo treinador, o Lisca, né? O da Chape também, o Humberto Lousa é um ótimo treinador. Mas estilos muito parecidos, né, times que não mas que estavam sempre ganhando seus jogos com autoridade, porque sabiam atacar, fazer os seus gols e se defendiam muito bem. Essa disputa foi até a última rodada, né, num desfecho emocionante, em que foi decidido pelo saldo de gols, né, e a Chape estava perdendo o título no saldo de gols até os 50 do segundo tempo, quando tem um pênalti, o Anselmo Ramon bate de cavadinha, faz o 3-1 para a Chape e sagra a Chape campeã. Porém, eu vou botar um asterisco nisso tudo, porque houve muitos erros de arbitragem, assim, claros contra o América. Campanha, não que não houve para os outros times, a arbitragem na Série B foi péssima, se a da Série A é ruim, imagina a da Série B. Mas a questão é que os erros contra o América foram em jogos chaves, né? Por exemplo, teve pouco antes do final, ali nas rodadas finais, teve um América Mineiro e Chape, estava 2-2, e no último lance anularam um gol legítimo do América. Então, olha o impacto que deu, né? Um confronto direto e um gol legítimo anulado no último lance do jogo. O América ganharia o jogo. E aí são 2 pontos de diferença, né? Faz muita falta. E na própria última rodada, o América ficou por 1 gol de saldo de ser campeão. Foi o gol que ele tomou do Avaí. O gol irregular que ele tomou do Avaí. Tomou um gol impedido, do Getúlio. Então, acaba que fica essa sensação, pelo menos a minha sensação, nada contra a Chape, foi uma campanha maravilhosa da Chapecoense, um primeiro turno irretocável, mas a minha sensação é que se tivesse VAR, o América seria campeão. Não é demérito da Chapecoense, nem nada disso, acho que foram disparados os 2 melhores times mesmo, mas infelizmente teve erros muito grotescos na Série B.
condicionaram muito a tabela, em outros setores também, mas do América chama atenção porque foram uns erros cruciais ou muito grotescos, né? O jogo contra o Cruzeiro, cara, foi um assalto completo, assim. O Cruzeiro ganhou esse jogo por 2-1, mas, cara, foi bizarro, né? O América teve 2 pênaltis sonegados, o Cruzeiro teve um pênalti que acho que chamar de inexistente é pouco para falar daquele pênalti que fizeram em cima, acho que foi do Potker. Nossa, meu Deus, o cara nem encostou no jogador do Cruzeiro, o juiz deu pênalti, então é complicado, né? O Lisca bateu muito nessa tecla, muita gente fala chororô, mas eu vejo um pouquinho de coerência assim, a América pode se sentir bastante prejudicado mesmo, sabe? Mas enfim, não quero falar muito de arbitragem, foram os 2 melhores times de fato. E sobre Juventude e Cuiabá fez um primeiro turno fantástico. Para mim, foi o melhor futebol dessa Série B, com sobras. O Cuiabá é um time muito bom, muito bom. Quando pegava para jogar bem, jogava melhor que vários times de Série A fácil, assim, pelo menos metade dos times da Série A. Depois caiu um pouco de produção, né? Aliou com a saída do Chamusca, que assumiu Fortaleza. Foi caindo um pouquinho de produção, chegou a ser ameaçado, mas aí acabou retomando ali, né? O Alan Al, um bom técnico, colocou o time nos trilhos de novo. Não foi, nesse segundo turno não foi uma coisa espetacular assim também. O Cuiabá teve derrotas assim bem questionáveis, mas fez o básico, já tinha uma gordura boa, foi lá e subiu com uma rodada de antecedência, né? E antes do jogo contra o Sampaio Corrêa, na penúltima rodada. O Juventude também, no primeiro turno, né, chegou a brigar nas cabeças, chegou a brigar por liderança também. Aí perde os seus 2 principais atacantes, o Dalberto pro Sport, o Breno Lopes pro Palmeiras, né? O Richard adora o Breno Lopes, né? Um cara que muitas crias o Richard aí, né? Na final do Libertadores. Mas o Juventude sentiu muito a falta desses 2 jogadores, porque não conseguiu repor, né? O Juventude era um orçamento que é limitado. E os caras que chegaram, tipo o Rogério Neymar do Nordeste, apesar do gol que ele fez contra o Figueirense na penúltima rodada lá, né? Mas ele não rendeu nada na Série B pelo Juventude, não conseguiu achar jogadores, e o Juventude não conseguia pontuar fora de casa, perdia todos os jogos. Ganhou o que precisava, que era o último, né? Contra o Guarani, mas o Guarani já não estava nem aí com a paçoca mais. Mas acabou que o Juventude, nas rodadas finais, conseguiu resultados importantes ali, principalmente a virada contra o Figueirense, aliado ali um empate com o CSA, e aí ganhou folga, chegou na última rodada tranquilão, contra um Guarani que não queria mais nada com a dureza, e conseguiu o acesso também, merecido, né? Destacar os que brigaram, né? O CSA deu uma arrancada fantástica, saiu da zona de rebaixamento com o Mozart, chegou a brigar pelo acesso, mas nas rodadas finais ganhou só uma partida em 5 jogos e acabou não conseguindo subir, né? Entre elas uma derrota para o horroroso Paraná, de 2-0, que é imperdoável. O Sampaio Corrêa chegou a estar no G4, um time que rendia muito bem, muito acima das expectativas, um time barato, um time desconhecido, mas que estava sempre ganhando jogos, mas aí como dizem, o Sampaio começou a perder, acabou saindo fora da briga, depois que saiu fora da briga, começou a ganhar de novo, acabou que terminou em 6º lugar, na verdade. A Ponte chegou a brigar ali, mas nunca de fato entrou no G4, decepcionante, um time caro, um time até com muita qualidade, nunca conseguiu convencer, né? Trabalho péssimo do Marcelo Oliveira, tirou qualquer chance da Ponte de subir. O Avaí, né, que graças a Deus não subiu, meu Deus, obrigado. Graças a Deus o Avaí não me deu essa tristeza de subir para a Série A de novo, né? Ele, nunca teve no G4, mas sempre teve ameaçando de entrar, mesmo caso da Ponte. Mas graças a Deus não conseguiu subir, chegou na última rodada, era o único time fora do G4 com chance de subir. CSA também. É verdade, CSA também. E Deus é mais, a América ganhou o jogo lá e o Avaí ficou de fora, não merecia também não só por todo ano subir e cair, mas porque fez uma campanha bem questionável também, um time caro, cheio de medalhão, não rendia, tomou goleada do Sampaio Corrêa em casa. O Operário chegou a brigar, mas aí, quando estava no embalo ali, o Cruzeiro jogou contra o Cruzeiro, acabou, né, uma arbitragem questionável também, acabou
perdendo o jogo, e aí morreu a chance de acesso, né? O Operário reagiu tarde na tabela, terminou em 8º. O Guarani chegou a brigar também, mas aí veio um surto de Covid no Guarani e acabou com qualquer chance do Guarani, porque tirou todo mundo ali do elenco do Guarani, que chegou, teve que colocar um monte de jogador de base em campo, e os caras voltavam de Covid, já voltava tudo quebrado, já sem ritmo de jogo, sem conseguir ter intensidade. O Guarani emendou a sequência de derrotas, acabou em 13º lugar, que bizarro, né? Faltava 5 rodadas do campeonato terminar, o Guarani estava na briga. Quando vê, terminou em 13º, para vocês verem o equilíbrio que foi essa Série B aí. Enfim, acho que é isso. Não teve mais nenhum outro time que ameaçou brigar pelo acesso, não. Só antes de eu passar para Richard, você falou dos erros de arbitragem contra o América, mas o CSA teve um gol mal anulado na penúltima rodada contra o Brasil, né? Que interfere na última rodada, que eles jogariam contra o Náutico fora, dentro do G4. Mas também tem uma coisa, né? O CSA contra o Avaí em Alagoas teve um pênalti absurdo marcado a seu favor também, Sim. né? Ainda teve aquele caso, falando em Covid, né? O Richard puxou o assunto, teve aquele caso do Valdívia, né? O Valdívia que saiu no intervalo, porque o teste dele chegou no intervalo e deu positivo, né? Coisas do futebol brasileiro. Só aqui mesmo, né? Pois é. Mas eu vou passar para Richard para ele falar desse time que subiram e dos próximos, para depois a gente avançar e ir para o outro lado da tabela, né? Então eu vou dividir primeiramente. Eu vou falar um pouco mais da minha especialidade, né? Chapecoense e Avaí. E daí depois eu dou uma pincelada no resto. A Chapecoense, para quem não lembra, a Chapecoense começa o ano em crise, né? Começo do ano mesmo, no estadual, começa o ano com Emerson Maria, com um elenco bem barato e com expectativa nenhuma para a Série B. Tanto que o discurso do presidente da Chapecoense, que inclusive morreu no meio da Série B, falando da Chapecoense, a Chapecoense começa o ano muito mal com o Emerson Maria, daí ali chega até a brigar contra o rebaixamento no estadual. Daí chega ali no meio do próprio estadual, troca de técnico, sai o Emerson Maria, vem o Humberto Louser. E daí parte-se a virada da temporada da Chapecoense começa aí, né? A Chapecoense obviamente contrata, resolve abrir o cofre, não que o cofre da Chapecoense esteja recheado, muito pelo contrário, é um time que passou por dificuldades financeiras ao longo de toda a competição, de toda a Série B, de todo o ano, né? A Chapecoense é um time bem endividado. Mas o Humberto Louser vai ali, monta um estilo de jogo muito, como disse o Anderson, muito pragmático, muito eficiente. A Chapecoense passa de fase do estadual, é campeã estadual em cima do Brusque. E na Série B sobra, né? Principalmente ali no primeiro turno. No primeiro turno faz um dos melhores primeiros turnos da história da Série B. A melhor defesa da história da Série B no primeiro turno. Acho que sofreu 9 gols, alguma coisa assim. Realmente um time muito difícil de ser vazado, assim como foi em toda a competição, e com algumas figuras de destaque, né? E entre elas, acho que a principal figura desse time da Chapecoense é o zagueiro Luiz Otávio, um zagueiro de imensa qualidade, um zagueiro que jogaria em vários times da Série A, em alguns times até na primeira prateleira. O Luiz Otávio é um zagueiro excelente. Também tem que se falar do Anselmo Ramon, o Anselmo Ramon que o Thiago adora, né? Que não rendeu no Vitória, mas ele é igual todo jogador, não rende no Vitória, mas nos outros times ele rende. Então ele rendeu muito nesse time da Chapecoense. Não foi brilhante, mas fez o suficiente, marcou seus gols ali e ajudou o time da Chape a conquistar o acesso. A Chapecoense também, pode-se falar, o Paulinho Mocelin também foi um reforço bem interessante, muito útil para esse time da Chapecoense durante a campanha. A espinha dorsal da Chapecoense é um time muito bom, né? Um time basicamente formado por reforços baratos e categorias de base, como por exemplo o lateral Busanello, que é o lateral esquerdo, foi o lateral esquerdo da Chapecoense, que é um lateral muito bom, muito competente, inclusive veio das categorias de base da Chape. Uma campanha até que surpreendente, como eu disse, o discurso da Chape era outro, até não se imaginava subindo, acabou campeão da competição, é muito bom para a reestruturação da Chapecoense. Como eu disse, vive um caos financeiro, né? O time da Chapecoense. E vamos ver. Vamos ver o que essa Chapecoense vai aprontar na Série A, né? Se vai montar um elenco barato aí, se vai
fazer alguma graça na Série A ou se realmente vai fazer um cosplay de Avaí de 2019. E agora vou ir falando até do Avaí, já emendando, o Avaí que foi uma das grandes decepções dessa Série B, né? Porque o Avaí... Para mim, isso foi uma decepção imensa alegria. Mas o Avaí, cara, o Avaí foi um desastre no ano. Porque o Avaí, a gente lembra, começa o ano com o nosso glorioso Augusto Inácio, o Avaí que entrou na onda dos treinadores portugueses, né? E foi lá e trouxe um treinador péssimo de Portugal, que foi o Augusto Inácio. Ele dura só 7 jogos, sai brigado com a diretoria, com o Marquinhos. Ainda tem até aquela entrevista polêmica do Marquinhos falando que ia dar na cara dele. Que não é nem um pouco surpreendente se tratando do Marquinhos, né? E o Avaí monta um time muito caro, mas muitos medalhões. E a gente sabe que essa não é a receita ideal para a Série B, né? Você montar um time muito caro, com um monte de jogador rodado, e principalmente jogadores mais em fim de carreira do que próximo de um rendimento aceitável, não é nem um pouco sinônimo do sucesso, né? E foi isso que o Avaí fez. Montou um elenco com Ralf, com Valdívia, que até foi um jogador útil, é um jogador bom para a Série B, mas é um jogador que há muito tempo não entrega nada, né? Tinha ali outro jogador, o Betão, que tanto tempo está no Avaí, mas também há muito tempo está mais aposentado que qualquer outra coisa. Rildo, para quem não lembra, o Rildo jogou a Série B pelo Avaí, foi um dos titulares, inclusive, em boa parte da campanha. O Kelvin, aquele do Botafogo, jogou a Série B pelo Avaí. Quem mais? Daí tinha ali o Adrian, novo Zico, jogou a Série B pelo Avaí. Edilson Cachaça jogou a Série B pelo Avaí, entre outros. O Avaí realmente era um time cheio de refúgio. O Wesley jogou também a Série B pelo Avaí. Então, era um time realmente cheio de refúgio, cheio de jogadores extremamente rodados. E é engraçado que justamente os jogadores que não eram rodados que foram que mais entregaram nesse Avaí, né? Foi o Getúlio, foi o Pedro Castro, o próprio Renato, foram jogadores ali que foram úteis para o Avaí. Como? Rômulo. Foram jogadores que foram úteis para o Avaí ao longo da campanha, né? Uma campanha realmente que nunca, como disse o Anderson, ameaçou estar no G4 na última rodada, mas nunca esteve realmente brigando ali, né? Trocou várias vezes treinador, foi do 8 ao 80, né? Porque começa a Série B com o Geninho, daí depois troca para o Rodrigo Caetano, daí depois vai para o Claudinei. Então, ainda teve o Augusto Inácio lá atrás. Então, o ano do Avaí foi um desastre que culminou com um não acesso. Obviamente, como disse o Anderson, graças a Deus. Então, não dá muito para falar desse Avaí, a não ser definir realmente foi pelo elenco que tinha, não talvez tecnicamente, mas você olha esse elenco aqui, pô, elenco bom, né? Em teoria, pelo menos, mas realmente foi uma grande decepção esse time do Avaí. Falando dos outros times, agora pensando no geral, a gente pode destacar o Cuiabá, né? O melhor futebol, como disse o Anderson, dessa Série B. O América, né? Que, na minha opinião, foi o campeão moral dessa Série B, com todo respeito a Chapecoense. Realmente, na minha opinião, foi o melhor time da Série B. Teve vários erros de arbitragem e deveria ter sido campeão da Série B. Então, basicamente é isso. Acho que eu vou passar a bola logo pra gente falar dos outros times, porque o Anderson já resumiu bem aí o geral da série, dessa primeira fase. Vamos pro meio de tabela? Vamos pro meio de tabela do CRB. Você falou do Guarani, mas vamos botar até o Guarani, porque e bota confiança também. Os outros brigaram para não cair, né? Eu vou passar mais ou menos os retardatários, rapidinho, e já vou direto pro rebaixamento, pode ser? Pode. Bom, os retardatários da Série B foram, primeiro o CRB, que é engraçado, o CRB da Série B é sempre isso, né? Você nunca viu o CRB brigando para subir, nunca vê brigando para cair, é sempre ali. Às vezes ele ameaça brigar para subir, às vezes ameaça brigar para cair, mas no final das contas sempre fica ali no meio da tabela. O CRB teve até um começo bom, chegou até a flertar com o G4 ali, mas aí eles perderam o Marcelo Cabo para o Atlético Goianiense e aí desandou tudo ali. Perdeu o Léo Gamalho, né, que fazia o CRB, fazia muito gol pelo CRB,
E essas duas perdas foram essenciais ali. O CRB foi despencando, chegou a flertar para brigar por não cair. Aí demitiram o Ramon, do Ramonismo, né? Contrataram o Roberto Fernandes, que é o técnico que assume todo o time nordestino desesperado. E ele salvou o CRB, né? Deu uma guinada aí. O CRB era um bom time, viu? Eu acho que tinha potencial ali para brigar para subir. Era um time interessante, com bons jogadores. O Brasil de Pelotas, para mim, é uma surpresa, né? Eu achava que o Brasil de Pelotas ia ser rebaixado com folga, assim, um time muito barato, né? O Brasil de Pelotas está investindo lá no estádio, não tem dinheiro para investir em jogador. E era um time de jogadores completamente assim, tipo, de Série A2 do Paulistão, essas coisas aí. Mas deu certo, cara. E o Brasil foi competitivo o tempo todo. Foi muito bacana a campanha do Brasil de Pelotas, que até chegou a ensaiar, a brigar para subir também. Mas aí também já era sacanagem, né? O Brasil de Pelotas brigar para subir. O Confiança, que é outro time que também ameaçou brigar para subir. Eu tô falando que todo time brigou para subir, porque, cara, a Série B, a maioria do torneio era o seguinte: você ganhava 3 jogos, você tava perto do G4. Você perdia 3, você tava perto do Z4. Era muito equilibrado, sabe? A pontuação era muito parecida. E ela ficou parecida até o final também. Mas o Confiança chegou, sim, a brigar pro G4, mas aí deu uma crise que não ganhava de ninguém. Foi despencando, começou a flertar com o rebaixamento, a torcida encheu os jogadores do Confiança de porrada no aeroporto, mas o Confiança, com a gordura que já tinha, conseguiu fazer o básico, o mínimo do mínimo do mínimo, ganhou uns joguinhos ali na bamba e espantou de vez o fantasma do rebaixamento, né? E, cara, acho que basicamente os 3 times retardatários foram esses aí, que não tiveram tanta emoção. Agora eu vou passar pro rebaixamento, né? Primeiro eu vou falar dos que se salvaram, né? Lembrando que no começo do campeonato, durante quase todo o primeiro turno, Guarani, CSA e Cruzeiro estavam afundadaços na zona do rebaixamento. Os 3 deram a guinada. CSA e Guarani brigaram para subir, o Cruzeiro não, né? Infelizmente. Ou não, né? Depende aí do time que você torce. Mas começar pelo Cruzeiro, né? Cruzeiro numa crise institucional gravíssima, né? Acho que não precisa nem comentar sobre isso, todo mundo sabe que o Cruzeiro passa, né? Fundado no Z4, treinado por Emerson Moreira, Ney Franco. Aí chegou o Filipão, chegou o Rafael Sobis, chegou o Potker, chegou uns caras mais cascudos ali. O Cruzeiro conseguiu emendar a sequência, se distanciou do Z4, que era basicamente a prioridade do Cruzeiro, né? Porque cair para a Série C seria o fim do mundo mesmo. Mas até chegou a ter muitas oportunidades de brigar para subir. Toda rodada chegava o jogo do Cruzeiro, que geralmente era o último jogo, né, por causa da TV, e aí a gente olhava e falava, cara, se o Cruzeiro ganhar, vai ficar tantos pontos no G4, acho que dá, o Cruzeiro empatava. Aí o Cruzeiro perdia. E foi nisso o tempo todo, até que o Cruzeiro ficou aí, terminou em 11º lugar. Melancólico o Cruzeiro na Série B. Simplesmente melancólico, acho que não tem outra palavra não. Vitória. Eu vou falar um pouquinho. Eu sei que o Thiago quer fazer um monólogo de Vitória, mas eu tenho que falar de todos os times, vou falar de Vitória. Vitória começou o campeonato até que bem, né? Ficou ali no meio da tabela, talvez até ali olhava pro G4 com carinho. Aí depois despencou. Vitória teve, sei lá, 5 técnicos durante o ano aí. E o time foi despencando. Cara, chegou nas últimas rodadas, a gente olhava pro Vitória e falava, cara, o Vitória vai cair. Porque quem tava na zona tava só ganhando, só subindo de produção e o Vitória nada. Só que aí no final, Vitória com o interino lá, que não é interino agora, foi efetivado, o Rodrigo Chagas, conseguiu ganhar os jogos, fazer uns pontos ali na marra e tirou Vitória do Z4 aí. Não era time para cair, mas também, né, passou vergonha, eu acho que passou vergonha. Pelo menos uma campanha de CRB ali, o Vitória tinha que ter feito. O Náutico, que escapou, né, em 16º, o Náutico que também passou quase todo o campeonato no Z4, você não via solução para o Náutico, até que chegou o Hélio dos Anjos, né, o cara mais do que cascudo, mais do que acostumado com Série B, Série C, com essas situações, conseguiu montar um time competitivo,
conseguiu montar um time que ganha jogos, que é importante, né? Sempre tem essas histórias da Série B, né? Daquele time que tá lá afundado, desenganado. Aí chega um técnico medalhão, dá um up no elenco ali de motivação, começa a ganhar. Foi o caso do Náutico, que também não acho que era time para cair, e acabou escapando aí na penúltima rodada. Fez uma reta final muito boa, né? Náutico que tinha acabado de subir da C para B, e no final das contas conseguiu aí o seu objetivo, né? Agora vamos para os times que caíram, né? Primeiro o Figueirense, né? Que eu fico, nossa, cara, quase chorei no rebaixamento do Figueirense, muito triste. Falando sério, Figueirense é um time horrível, cara. Nossa senhora, velho. Ver o jogo do Figueirense era impossível, que time ruim. E acho que o 2019 fez muito mal pro Figueirense, né? Porque teve aquela arrancada no final que tirou o time da lanterna, salvou o Figueirense, e acho que a sensação que ficou é que podia fazer aquilo todo ano, né? E o Figueirense ficou lá, na zona de rebaixamento, ficou um bom tempo penúltimo lugar, e no final contratou o Jorginho, aí começou a ganhar os jogos e tudo, aí todo mundo pensou, não, vai acontecer de novo, o Figueirense vai escapar aí de novo nessa reta final, mas não foi não, Figueirense não tinha qualidade, menor qualidade para jogar a Série B, cara. Time muito fraco, mereceu cair. O time tem tradição, porque fazer 39 pontos com esse elenco que o Figueirense tinha, parabéns, porque, cara, é quase tão ruim quanto o Oeste, que eu ainda vou falar. O Paraná é a melhor história dessa Série B, cara. Eu me divirto muito falando do Paraná. O Paraná tinha um time fraco, fraquíssimo. E aí o Paraná entrou no G4 com 10 rodadas. O Alan Al fazendo um ótimo trabalho. E a torcida do Paraná, os dirigentes do Paraná, alguma parte do Paraná, não vou generalizar, alguns torcedores e dirigentes do Paraná acreditaram que aquele time realmente tinha chance de subir. E aí o Paraná começa a despencar na tabela. O que eles fazem? Demitem o cara que pegou um time ruim como o G4. Ou seja, o crime dele foi fazer um bom trabalho. Demitiram ele porque, segundo essa lógica, estava atrapalhando o time de subir. O que aconteceu? Não deu outra. O Paraná não ganhou mais de quase ninguém. Ganhou 2 jogos depois disso. Do CRB, do CSA. Empatou com o Botafogo, empatou com o Cruzeiro na última rodada e perdeu todos os outros jogos. Despencou na tabela de uma forma impressionante. Entrou no G4 para não sair mais. Caiu, conseguiu perder para o Sub-20 do Oeste, que já estava rebaixado na penúltima rodada. Um time fraquíssimo. Trocou o elenco durante a Série B e ficou mais fraco ainda, porque cada vez que contratava um jogador, chegava pior do que tinha saído. Tinha alguns bons, né? O Renan Bressan, o Paulo Henrique, mas eles não conseguiram segurar a onda aí por muito tempo, não. Principalmente o Bressan, né, que fez um início de campeonato maravilhoso. Depois ele não aguentou, porque, cara, carregar esse time do Paraná é difícil, era um time muito ruim. E caiu uma lição dura, uma lição muito didática, né? De como a gente se ilude fácil, né? O torcedor se ilude fácil, o dirigente se ilude fácil. O Paraná tinha tudo para não cair, fez uma gordura no primeiro turno e acabou caindo com uma das piores campanhas de segundo turno da história da Série B. O Botafogo de Ribeirão ficou no G4 do começo ao fim, até no final ensaiou uma reação ali, começou a ganhar os joguinhos, meteu 3-0 na Chapecoense com o hat-trick do lateral Jefferson, que agora é ídolo do Vitória, inclusive. Jefferson que conseguiu seu 4º rebaixamento seguido, caiu com o Vitória, caiu com o Botafogo, com o Vila Nova e com mais um time que eu esqueci. Mas enfim, o Botafogo ficou o Z4 o tempo todo, demorou demais para demitir o Claudinei Oliveira e acabou não se estafando e era um time ruim. O Oeste, um desastre. 7 pontos no primeiro turno, um time horroroso, a pior campanha de primeiro turno da história da Série B foi do Oeste.
No segundo turno conseguiu, foi meio que no desespero, eu não sei porquê, porque ninguém conseguiria se salvar do rebaixamento com a campanha de 7 pontos no primeiro turno, mas o Oeste achou que dava, contratou uns jogadores bons, né? Trouxe o Fábio de volta, o Pedrinho, alguns outros jogadores ali da Série C, conseguiu fazer bastante pontos, fez 22 pontos no segundo turno, ganhou jogos importantes e tudo, mas não tinha como, né, gente? 7 pontos no primeiro turno é impossível de escapar. O Oeste acabou sendo lanterna, mas com aquela sensação de que, né, o Oeste, se tivesse planejado um pouquinho antes, conseguiria se salvar, ainda bem que se salvou, muito time chato. Muito bem, e vocês, para a gente poder fechar, para fazer um resumão dessa parte aí, da parte de baixo da tabela. Tá, vamos mais uma vez, né? Eu vou falar mais uma vez da minha especialidade, entendeu? Eu vou começar falando do Figueirense, porque o Figueirense era uma tragédia anunciada, né? O Figueirense, como falou o Anderson, Figueirense já deveria ter caído em 2019, inclusive. Termina o ano ali com aquela arrancada, começa o ano com o mesmo treinador que terminou o ano no Figueirense, que é o Márcio Coelho, que é um treinador fraquíssimo, inclusive. E o Márcio Coelho, lá por agosto, ele é demitido. O Figueirense com um elenco muito fraco mesmo, um dos elencos mais fracos dessa Série B. O que o Figueirense faz? E talvez essa tenha sido a maior das cagadas que o Figueirense fez no ano, entre tantas outras, né? Contratou o Elano. O Elano chega no Figueirense, acho que pouca gente lembra, talvez o Anderson lembre. O Elano chega no Figueirense com um discurso totalmente utópico, falando em acesso com esse time do Figueirense, entendeu? E o que acontece? Obviamente dá tudo errado. Ele, em 45 dias de trabalho, ele começa o trabalho dele falando em acesso. Em 45 dias de trabalho, ele chega à conclusão que o acesso não vai dar, esse time é uma desgraça. Tanto que tem uma entrevista bem clara, assim, dele, dando pro Diário Catarinense ali, falando que ele, com outras palavras, ele fala: é impossível trabalhar nesse time do Figueirense, porque o time é horrível, é horroroso. E daí ele é demitido em novembro. E daí o Figueirense vai lá e traz o Jorginho. O Jorginho fez um bom trabalho no Figueirense, porque realmente tirar tantos pontos com esse time do Figueirense, com a qualidade que esse time do Figueirense tem, não é para qualquer um. E ele realmente ensaiou uma arrancada ali, talvez tenha sido o treinador mais regular desse time do Figueirense. O Elano teve um trabalho de 26% de aproveitamento, o Jorginho teve um trabalho de pouco mais de 40%. Mas não dava, né? O Figueirense era muito fraco, caiu, consolidou seu rebaixamento já na penúltima rodada. Na última rodada, perdeu de 7-2, né, para Ponte Preta em casa. Tá bom, já era aquele jogo assim que os jogadores já não estavam nem aí, né? Mas realmente é uma sucessão de erros que o Figueirense fez ao longo dos últimos anos, né? O Figueirense que teve a questão do elefante, antes disso já flertava com o rebaixamento, desde que o ano caiu da Série A para a Série B, nunca terminou entre os 10 primeiros da Série B. O ano passado teve aquela arrancada, todo mundo achava até que o Figueirense ia. O ano passado, esse ano foi, né? Esse ano não deu para salvar. O Figueirense, acho que não dá para destacar nenhum jogador, sinceramente, jogadores horríveis, nível de Série C, realmente. E assim, o Anderson até falou, ficou feliz com o rebaixamento do Figueirense. Não é que eu vou falar bem a verdade, eu acho assim, cara, é até melancólico como o Figueirense caiu, porque o Figueirense sempre foi um time, sempre foi um clube, melhor dizendo, que sempre teve fama de um clube organizado, foi o clube que foi o primeiro clube do país a ter selo de formador da FIFA, entendeu? Sempre foi um clube que pagou em dia, que tinha estrutura, era melhor, foi por muito tempo o clube que mais teve estrutura no futebol catarinense. E os caras simplesmente, o Figueirense foi arrombado, assaltado, depredado pela Elefante e terminou nessa situação, né? E termino só essa análise rapidinho do Figueirense, termino falando da seguinte forma: se o evento está em 2021, se em 2014 chegasse para mim e falasse em 2020 o Figueirense vai cair para a Série C e o Brusque vai estar na Série B, eu chamava essa pessoa de maluco, porque realmente eu considero o Figueirense um dos grandes da Série B, dentro do conjunto da Série B. O Figueirense está aí desde 99, estava aí desde 99 na Série B, então
É uma pena. Vamos ver o que o Figueirense vai fazer nessa Série C. Né? Eu acho que não volta tão cedo. Fala. Só rapidinho aqui, primeiro que esse negócio de ser o formador da FIFA, é bom lembrar que o Figueirense revelou caras como Roberto Firmino e Felipe Luiz, né? Só. Exatamente. E não só isso, o Figueirense... foi transferência de base, né? Saiu da base do CRB, terminou a formação no Figueirense, mas não só isso, o Figueirense era um clube que realmente formava muito bom jogador. Formou o William, que joga no Palmeiras, jogou no Corinthians depois, formou o Pablo, então o Pablo não formou, eu acho que o Pablo é da base do Figueirense, não é? Não, o que eu disse é o William é da base do Guarani. Do Guarani. Mas é só para dar um destaquezinho aqui rapidinho, o Figueirense na 35ª rodada ganhou 3-0 no Brasil de Pelotas e saiu do Z4. E entrou Vitória, inclusive. E aí, tipo, a gente pensou, cara, o Figueirense vai escapar de novo. Aí, quando veio no próximo jogo, tomou 5 do CRB. CRB que não brigava mais por nada. Aí perdeu aquele jogo pro Juventude lá, que teve um gol absurdamente irregular do Figueirense. No final, a Juventude virou. Ali já matou de vez e o Figueirense ainda terminou a Série B tomando 7 da Ponte em casa, né? Então, bizarro esse Figueirense. Quando conseguiu sair do Z4, tomou 2 goleadas, né? Porque era um time fraco, não tinha condição mesmo. E realmente, o Figueirense é daqueles casos que é um clube que cai para a Série C sem perspectiva. Porque é um clube totalmente desestruturado, né? A base que a gente destacou aqui sempre foi fora do Figueirense. Hoje em dia não existe mais nenhuma estrutura de base. A Elefante vendeu toda a estrutura de base do Figueirense de modo bizarro, inclusive. Leilou CT, vendeu estrutura, vendeu jogador. Então, cara, o que a Elefante fez com o Figueirense, não por nada, mas foi algo criminoso. Esses caras tinham que estar na cadeia se a gente vivesse num país minimamente sério. Mas pulando assim para os outros times, o Paraná é uma história inacreditável. Paraná é uma história que que saísse um filme sobre o Paraná na Série B de 2020, eu queria ver esse filme, cara. Eu assinava pay-per-view para ver essa história. Porque o Paraná é algo inacreditável. Inclusive, só estendendo o relato do Anderson, eu lembro que quando o Alan Al caiu, eu fui nos comentários na notícia do Facebook, obviamente não é parâmetro, mas enfim, um monte de torcedor do Paraná metendo o pau no Alan Al. Não, porque o nosso time é para subir, porque ele está fazendo um péssimo trabalho, tem que demitir mesmo. Bem, a gente viu, né? Depois disso, o Paraná ganhou 2 jogos, né? E realmente era um time muito fraco. A gente faz um bolão interno todo ano e o Paraná foi um dos times que eu botei lá no Z4, porque realmente não tinha condições esse time do Paraná. O Oeste foi chover no molhado, né? Um time de empresário. Graças a Deus que caiu. Graças a Deus mesmo. Uma pena que provavelmente volta logo. Mas é um time que fez 7 pontos em 18 jogos, 19 jogos no primeiro turno. E depois até deu uma reagida ali com o Roberto Cavalo, né? Roberto Cavalo, que é especialista. Ele só treina 2 times no futebol brasileiro, que é o Criciúma e o Oeste. Quando ele não tá no Oeste, ele tá no Criciúma. Quando ele não tá no Criciúma, ele tá no Oeste. E assim ele faz vice-versa, né? E até terminando, o último time ali, o Botafogo de Ribeirão, o Botafogo já quase caiu no Campeonato Paulista, né? Foi com o mesmo elenco fraco pro Campeonato Brasileiro e terminou nisso que a gente viu, né? Então, não tem muito o que falar, o Anderson mais uma vez resumiu muito bem. E é isso, Thiago. Então, para fechar... Só destacar aqui um pouquinho a campanha do Paraná. No primeiro, quando o Alan Al foi demitido, foi na última rodada do primeiro turno. Então, teve realmente um turno com o Alan Al, um turno sem Alan Al. Ele foi demitido depois da derrota do Cruzeiro, de 2-0. O Paraná terminou o primeiro turno em 8º lugar, 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. No segundo turno, o Paraná fez 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 14 derrotas. Acho que isso aí explica muito, né? E também destacar rapidinho, eu peguei a tabela aqui do fim do primeiro turno, dos times que caíram, só o Paraná não estava no Z4 no primeiro turno. O primeiro turno do Z4 era Figueirense, Náutico, Botafogo e Oeste, nessa ordem. E só trocou o Paraná pelo Náutico
Náutico pelo Paraná, e ficou essa mesma ordem, inclusive. E só para acrescentar, só para finalizar um pouco, Thiago, eu lembrei de um negócio agora. Realmente vai acontecer uma literalmente inversão dos times catarinenses na Série B, né? Porque cai, como eu falei, cai o Figueirense, sobe o Brusque. O Brusque vai jogar no estado do Figueirense da Série B. Isso já é quase, não é confirmado oficialmente, mas deve se confirmar nas próximas semanas. O Brusque, que não tem estádio possível para jogar na cidade de Brusque, o Augusto Bauer é muito pequeno, e deve alugar o estádio do Figueirense e o Scarpelli para jogar essa Série B. E como eu falei, assim, é realmente uma inversão de cenários, né? O Brusque é um clube que cresceu muito nos últimos anos e o Figueirense é um clube que desceu totalmente de patamar nos últimos anos. Bom, Anderson falou do monólogo, vamos falar rapidinho do Vitória, já que temos o torcedor aqui, né? Para começar, a Série B do Vitória pode ser definida em uma palavra: expertise. Por que expertise? Primeiro que Paulo Carneiro adora esse termo. Segundo, o Vitória pré-pandemia foi um time que só perdeu uma partida. Tomou 1-0 do Ceará na Copa do Brasil lá em Fortaleza. Já no pós-pandemia, perto já de voltar ao futebol, o que é que ele faz? Não, eu vou demitir Geninho. Geninho ganhando só 10% do salário normal dele, mas ele tinha que economizar. Colocaram Bruno Pivetti. Bruno Pivetti estreia. O Vitória pega o Sampaio Corrêa, ganha de 1-0, gol de pênalti de Thiago Carleto, mas uma partida horrorosa do Vitória. O segundo tempo era para ter sido 4-1 para o Sampaio. O Sampaio, que é uma pedra no sapato do Vitória, não ganha do Sampaio desde 2004, acredito eu. Pra vocês terem uma noção do quão pedra no sapato. Beleza. Bruno Pivetti não consegue engatar uma sequência de 2 vitórias seguidas. Olha, uma sequência de 2 vitórias seguidas. Bruno Pivetti não consegue ganhar uma partida fora de casa. Ele ganha algumas partidas, ganha no Paraná, ganha do Cuiabá num jogo extremamente roubado contra o Cuiabá, vou usar esse termo mesmo, mas o pênalti que deram, o primeiro cartão para o goleiro não foi pênalti. E aí saiu o terceiro gol, o jogo foi 4-2 vitória. O jogo estava 2-2 nesse momento, dentre outras. Sai Bruno Pivetti, quem é que ele contrata? Eduardo Barroca. Eduardo Barroca, que só tinha uma vitória no ano, quando treinou o Coritiba. Consegue ganhar uma partida, ganhar de 3-0 do Figueirense. Então estava 9 jogos sem ganhar aí, nessa sequência. Mas só ganha essa partida. E aí o Botafogo vem a Barroca. E aí aparece Rodrigo Chagas para treinar. E eu só quero acrescentar o Thiago rapidinho, né? Que o Barroca fez um dos trabalhos mais incríveis do ano. Ele fez alguns dos trabalhos mais incríveis do ano, né? Esse trabalho do Vitória incrível e o trabalho do Botafogo com 12% de aproveitamento na Série A, né? Realmente um excelente treinador. Pois é. Rodrigo Chagas, o que é que acontece? Estreia vencendo o CRB, vence a primeira partida do Vitória fora de casa na Série B, 4-1 em cima do Paraná, lá na Vila Capanema, que é um estádio que o Vitória sempre tem dificuldade. Com outro detalhe, o Vitória pela primeira vez na sua história, em pontos corridos, encerrou um turno sem vencer fora de casa. Um turno. Mesmo sendo 9 jogos, o time não ganhou uma. Então você já vê o nível de bizarrice que foi o Vitória no ano. Aí ele entrega uma virada contra o Confiança, que foi muito mais o elenco que derreteu na partida. Toma 2 gols em 2 minutos e perde a partida. Empata com o Cuiabá, com o Vico perdendo um pênalti quando estava 2-1 Vitória e logo depois de um empate. O jogo foi 3-3. E aí o que é que o Vitória faz? Não, pô, preciso de treinador experiente. Vou contratar Mazola Júnior deu muito certo, né? 3 derrotas, uma vitória completamente abortada contra o Juventude, que subiu. 1-0, gol de Léo Ceará. Em 4 jogos, Paulo Carneiro tira ele e volta Rodrigo Chagas. Rodrigo volta mal, empata 2 jogos, toma uma goleada do América. Mas como o Vitória encerra o ano? Anderson falou... Fala. Só quero te interromper de novo rapidinho, desculpa. Eu quero dar meu relato sobre como a gente soube do anúncio do Mazola Júnior no Vitória, né? Eu lembro até hoje que eu estava gravando um programa, acho que de Série D, e daí, de repente, eu olhei, assim, um amigo nosso botando no grupo, desgraça, daí eu abri a arte, Mazola Júnior é o treinador do Vitória. Eu juro pra vocês, eu ri uns 15 minutos, cara. Eu fiquei dando risada para aquilo e rindo uns 15 minutos. Eu pensei, é inacreditável, não tá acontecendo isso. Muito bem. Então, voltando para Rodrigo Chagas. Anderson falou que na 35ª rodada o Vitória entra na zona. E o Figueirense, na rodada seguinte, toma 5 do CRB.
Só que o Figueirense tomar 5 no CRB não era suficiente. Então precisava pelo menos ganhar do Guarani, cheio de Covid, mas era o Guarani, que era um time bem melhor que o Vitória, fora de casa. Vence 2-1, 2 gols de Léo Ceará. Na rodada seguinte, esse jogo do Figueirense contra o Juventude, que o Juventude, apesar do gol mal marcado, vira. E aí, o que é que acontece? O Náutico só precisa empatar com o Cruzeiro para salvar. E né, já na rodada anterior já tinha caído o Botafogo. O Vitória pegaria o Botafogo. E aí, nessa penúltima rodada, o Náutico precisa de um empate para se salvar. E o Vitória também, para acabar o campeonato. Paraná joga. Primeiro o Náutico joga, empata em 0-0 com o Cruzeiro fora de casa e se salva. E aí o Vitória joga o Paraná perde, o Paraná precisa ganhar, cai. E aí joga o Vitória com o Botafogo. Partida aqui foi horrível, tecnicamente falando, mas o Vitória consegue seu resultado, ganha de 1-0, um gol contra. E tem até um paralelo com o ano anterior. O gol contra que aconteceu para o Vitória sai de uma falta cobrada por Eduardo, ele cobra a falta, bate em 2 cabeças de jogadores do Botafogo e entra. Em 2019, o Vitória só precisava de um empate na penúltima rodada. Naquele ano, era um empate fora de casa contra o Operário. Esse ano, um empate em casa com o Botafogo. Vence também o jogo do ano passado, um gol de falta de Thiago Carleto. E aí, na última rodada, bota um monte de menino. Foi a segunda vez só no Campeonato com Vitória. Vence 2 partidas seguidas. O Vitória só tinha 2 vitórias fora de casa no campeonato. Na última rodada, bota um monte de menino para enfrentar o Brasil de Pelotas e vence. Então, o Vitória termina 9 pontos do Z4, mas não foi isso. O Vitória, até a penúltima rodada, estava ameaçado de rebaixamento. Bom, o programa tá bom, mas pode falar, você vai poder fechar. Não, antes de fechar, é bom dar uma passada no geral aqui, algumas estatísticas, né? Os times que mais ganharam foram o Chapecoense e a América, 20 vitórias, o que menos ganhou o Oeste, só 7 vitórias. O time que mais empatou foi o Brasil de Pelotas com 16 empates, e o que menos empatou foi o Sampaio Corrêa, só 6 empates. O time que mais perdeu foi o Oeste, com 23 derrotas. E os times que menos perderam, Chape e América, com apenas 5 derrotas. Time que mais fez gols, melhor ataque, foi a Ponte Preta, com 54 gols, pouco, né? Especialmente porque fez 7 no Figueirense na última rodada. Pior ataque foi o Botafogo de Ribeirão, com 26. A pior defesa foi o Oeste, com 60 gols tomados, e a melhor defesa foi a Chapecoense, que tomou só 21. Artilheiros foi o Caio Dantas, com 17 gols, foi pro futebol chinês, inclusive. E depois vem o Léo Ceará com 16, o Caio Dantas do Sampaio Corrêa, o Léo Ceará do Vitória, que fez 16 gols. E em terceiro lugar ficou o Paulo Sérgio do CSA, o Anselmo Ramon da Chape e o Reis do Confiança com 10 gols cada um. Assistências, líder de assistências. Léo Ceará que foi pro Japão, né? Líder de assistência foi 2, né? O Marcelo do Operário e o Bruno Rodrigues da Ponte, 7 assistências cada um. E com 6, em segundo lugar, teve o Elvis do Cuiabá, o Rodrigo Pimpão do CSA e o Mocelinho e o Anselmo Ramon da Chapecoense, com 6 assistências cada um. É isso. Acho que já dá para fechar. Então é isso. Estatísticas. Um geral da série B do Campeonato Brasileiro, que era que a gente estava devendo a vocês. Então, falta apenas para a Série B de 2021 3 vagas, já que o Botafogo já cumpriu a cota dele e caiu, né? Além dos times que a gente já deu uma geral e subiu. Vila Nova, Brusque, Londrina e Remo, bem-vindos de volta, até porque todos já jogaram. E é isso, obrigado Anderson, obrigado Richard, e lembre-se sempre, infelizmente, o pior time é o seu.